parte significativa dos discípulos do Senhor Jesus eram homens experimentados no Mar da Galileia ou Lago de Tiberíades. Eles tinham acesso ali. Eles conheciam a direção dos ventos, a maré, tudo aquilo que girava em torno da pesca. Mas mesmo assim, em algumas ocasiões, eles experimentaram o medo devido às turbulentas tempestades que enfrentaram. No final de Marcos capítulo 4, há um registro muito interessante. E me chama a atenção 3 perguntas que são feitas. E eu gostaria de considerá-las com você. A primeira pergunta é Marcos 4,38. Mestre, você não se importa que pereçamos? E talvez você tenha, diante das tempestades da sua vida, essa pergunta a fazer a Deus. Ou talvez mesmo sem sentir involuntariamente, você já tenha feito essa pergunta. Mestre, será que o Senhor não se importa que eu esteja perecendo? Mestre, será que o Senhor não se importa com a realidade da minha casa, com a realidade da minha despensa, com a realidade da minha família, com a realidade da minha saúde? Talvez você já tenha sentido isso. Vale lembrar você que o Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Talvez você já tenha sentido ou esteja sentindo esse aparente descaso, esse aparente desamparo de Deus. E talvez a pergunta que ecoe ao seu coração seja a pergunta de Marcos 4,38. Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Mas há uma segunda pergunta nesse texto. E ela está aqui no verso 40. Agora é uma pergunta do Senhor Jesus. Por que vocês são tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? Jesus agora faz uma pergunta dura. Aliás, ele está conversando com aquelas pessoas que o seguem, que compartilham da caminhada com ele. E ele olha para aqueles homens e pergunta: por que vocês são tão tímidos? Por que lhes falta tanta fé? Qual é a natureza dessa fé que vocês têm, que não tem nenhuma preocupação em ter a convicção de que as tempestades da vida não podem afogar vocês? Portanto, a segunda pergunta é essa: será que vocês não têm fé? Será que, apesar de se abastecerem de mim, de caminhar comigo, de estarem comigo, será que mesmo assim vocês não têm fé? Mas há uma terceira pergunta no texto. E a terceira pergunta está no verso 41. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque agora Jesus repreende a tempestade. Agora aquilo que era um problema deixou de ser um problema. Agora aquilo que seria um momento muito turbulento e o foi, deixou de ser. E agora está todo mundo impressionado. E na vida é assim, enquanto a gente está lutando por algo, as pessoas nem sempre se impressionam. Mas depois que a gente consegue, depois que a vitória está nas nossas mãos, depois que nós erguemos o troféu, parece que todo mundo sempre acreditou em nós. Parece que todo mundo sempre investiu em nós. Quando na realidade as pessoas estão admiradas pelo troféu que você levantou. Agora a pergunta é essa: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Perceba, são 3 perguntas. Será que o Senhor não se importa? Será que vocês não têm fé? E quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas eu quero destacar uma coisa muito preciosa aqui. Porque a palavra de Deus nos mostra que enquanto a tempestade açoitava aquele barco, que enquanto a tempestade fazia aquele barco da leveza de uma pluma, jogando para lá, jogando para cá, o desespero tomando conta, eu quero lembrar a você que o Senhor Jesus estava dormindo na popa, recostado em um travesseiro. E talvez a pergunta que vale muito a pena tentar ser respondida é: o que tem nesse travesseiro de Jesus? O que tem nesse travesseiro que fez com que ele pudesse descansar mesmo diante daquela grande quantidade de problema? Aquele travesseiro devia ser muito fofo. E eu estou precisando de um desse. E talvez você esteja precisando também. Vale a pena lembrar algumas coisas aqui para você. Primeira,
É lógico que o vento e o mar obedecem à voz do Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que criou o vento, foi o Senhor Jesus que criou o mar. Ele é o sustentador de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas. Portanto, se Ele criou, Ele manda. Mas há um segundo aspecto. Jesus sabe que a sua vida está nas mãos do Pai que o enviou e que com Ele é um. Eu e o Pai somos um, afirmou Jesus. Portanto, Ele não teme a tempestade. Portanto, Ele tem essa capacidade de descansar mesmo quando as coisas não vão bem. E por fim é isso que eu quero convidar você e a sua família a aprender a descansar, porque eu não posso prometer e ninguém pode prometer. Nenhum ser humano pode prometer isso a você. Prometer que você não vai passar por problemas, prometer que as coisas ruins não vão bater à sua porta. Mas o que nós podemos prometer é que existe um jeito, existe um meio, existe uma forma de, em passando por um problema, aprender a descansar em Deus. É isso que Jesus, sendo Deus, fez. E é isso que Jesus, sendo Deus, convida você a fazer. Aprender a descansar no meio das tempestades. Talvez eu fale com você que o seu travesseiro está regado por lágrimas, que o seu travesseiro está regado por dor. Troque o seu travesseiro. Peça a Jesus um pouquinho daquele que Ele usou naquele barco e tenha um sono tranquilo, sabedores de que a fé é aprender a descansar, mesmo quando o mar é revolto.